Olá, meu nome é Cláudio Branchieri e estamos aqui para trazer para vocês conteúdos de economia de qualidade. A nossa aula de hoje é sobre oferta e demanda. E para nós entendermos como funcionam essas duas forças de mercado, nós precisamos entender o que é mercado, certo? Aqui nós temos então o nosso conceito de mercado. Mercado é um arranjo voluntário que permite aos compradores e aos vendedores trocarem bens e serviços. Os compradores, em seu conjunto, determinam a demanda e os vendedores, em seu conjunto, determinam a oferta, certo? Bom, vamos partir agora para estudar, para ver o que significam oferta e demanda. Bom, tá? Demanda é a quantidade de bens e serviços que os compradores querem e podem comprar, tá? Do conceito de demanda, que é tudo aquilo que as pessoas e os agentes querem comprar no mercado, nós temos a lei da demanda, que diz que ceteris paribus, aumentos de preços reduzem a quantidade demandada, ou redução de preços aumentam a quantidade demandada. Antes de nós dar uma olhadinha num gráfico de como funciona a lei da demanda, vamos entender o que é ceteris paribus, tá? Ceteris paribus é uma expressão latina que significa tudo mais constante. O que isso significa? Vamos lá. Vamos imaginar que o preço da carne de gado diminua. O preço da carne de gado diminui. Nós podemos esperar um aumento da quantidade demandada por carne de gado, correto? Correto. Isso só é verdade se todo o resto ficar do jeito que está. Porque, por exemplo, se o preço da carne de gado aumenta, mas a renda do indivíduo cai bastante também, eu não posso dizer com certeza que aumentos no preço da carne de gado reduzirão a quantidade demandada, ou redução do preço da carne de gado aumentarão a quantidade demandada. Então, para mim entender esse fenômeno, eu preciso manter todo o resto constante. Vamos lá, outro exemplo. Vamos imaginar que o preço da carne de gado diminua. Eu posso imaginar que a demanda por carne de gado vai aumentar, certo? Mas vamos imaginar que a carne de gado diminui 20% e o preço da carne de porco cai a 40%. Eu já não posso afirmar com 100% de certeza que a redução do preço da carne de gado aumentará a demanda por carne de gado, porque eu tenho, né, um outro fator, que é um bem substituto, caindo o preço também. Então, por isso a expressão ceteris paribus, para deixar todo o resto constante, para que eu possa me concentrar no fenômeno que eu estou tentando compreender, tá? Então vamos aqui desenhar um gráfico, tá? Onde no eixo Y eu tenho preço, no eixo X eu tenho quantidade. Como é que é a curva de demanda? Vamos lá. Como é que é a curva de demanda? Ela é uma curva neste formato aqui, negativamente inclinada. O que isso significa? Significa o seguinte, vamos imaginar um preço nesse ponto 1 aqui, né? Vai me chegar nesta quantidade demandada. Este preço aqui, de novo, este preço aqui vai estar neste ponto, nesta quantidade demandada. Vamos imaginar uma redução de preço para P2. P2. Tá? Então, o que vai acontecer com a quantidade demandada? Vai aumentar para Q2. Então, quando o preço saiu de P1 para P2, caiu de P1 para P2, a quantidade demandada aumentou de Q1 para Q2. Então, quando o preço caiu, a quantidade demandada aumentou, certo? Então, isto é lei da demanda. Oferta é a quantidade de bens e serviços que os vendedores querem e podem vender. Tá? Do conceito de oferta nasce a lei da oferta, que diz que ceteris paribus aumentam nos preços, aumentam a quantidade ofertada. Vamos voltar aqui. De novo, agora vamos desenhar um outro gráfico aqui. Tá? Onde nós temos, de novo, no eixo X aqui, preço, no eixo Y, a quantidade, e nós vamos ter aqui a quantidade ofertada, uma relação positivamente inclinada. Tá? Imaginando que eu esteja no ponto P1, Q1 aqui, né? Tá? E eu tenho um aumento de preço de qualquer coisa. Se todo o resto ficar constante, né?
inclusive seus custos, os lucros vão aumentar e o reflexo disso será que a quantidade ofertada também vai aumentar. Então, na lei da oferta, quando o preço de algo aumenta, a quantidade ofertada aumenta também. Então, nós dizemos que essa relação é positiva. A lei da demanda, a relação é negativa. Quando o preço de algo cai, a demanda aumenta. Quando o preço de algo aumenta, a demanda cai. A relação é negativa por isso, porque preço e quantidade andam em sentidos opostos. No caso da oferta, isso não acontece. Quando o preço de algo cai, aumenta, a quantidade ofertada aumenta. Quando o preço de algo cai, a quantidade ofertada cai. Ou seja, preço e oferta andam na mesma direção. Ok? Agora que nós entendemos as leis de demanda e leis de oferta, vamos dar uma olhadinha nos determinantes da demanda e da oferta. Ok? O que são os determinantes? São os fatores da demanda. O que são os determinantes da demanda individual? São os fatores que os consumidores levam em consideração na hora da compra. O principal fator, já está aqui, é o preço. Tá? O principal fator de decisão na hora de você fazer uma compra qualquer, obviamente é o preço. Eu não sei como é que é você, não pode dizer por mim. Eu, por exemplo, quando vou provar uma roupa, se eu sei o preço, eu já sei antes de provar se eu vou gostar dela ou não. Tá? E nós temos aqui o preço, então a relação é exatamente a da lei da demanda. Quando o preço de um bem aumenta, a demanda cai assim por diante. Tá? O outro determinante da demanda é a renda. Tá? Nós podemos esperar que quanto maior for a nossa renda, maior é a demanda, correto? Ou seja, quando a renda de um indivíduo aumenta, ele aumenta a quantidade de bens e serviços que ele demanda daquele item, né? Ou, em geral, especificamente naquele item. Tá? Nós podemos dizer que isso é quase a regra geral. Tá? Um momentinho que eu preciso... que isso é quase a regra geral. A maioria dos bens se comporta dessa maneira. Quando a renda de um indivíduo aumenta, a quantidade demandada do bem aumenta. Mas existe um conjunto especial de bens. Vamos lá, só para... Acontece com roupas, acontece com serviço de restaurante, acontece com refrigerante, acontece com combustíveis. A maioria desses casos são exemplos de bens normais. Né? Bens cuja demanda aumenta à medida que a renda aumenta. Mas existe um tipo de bens que são, digamos assim, especiais, um pouquinho diferentes, que são os chamados bens inferiores. Eu gosto de usar este exemplo aqui, ó. Guisado de segunda. Eu sei que eu gosto de guisado de segunda, tá? Mas eu gosto porque o guisado de segunda é uma carne realmente extremamente barata, tá? Quando o sujeito ganha uma renda baixa, ele tem uma renda baixa, a guisado de segunda faz parte constante do seu cardápio, ok? À medida que a renda dele aumenta, o que acontece? Ele substitui o consumo de guisado de segunda por carne de primeira ou carne de segunda. À medida que a renda dele vai aumentando, a quantidade de bens e serviços que ele consome do bem inferior vai diminuindo. Tá? Todo o mercado existe um bem inferior. Por exemplo, no mercado de transporte, qual é o bem inferior? É o transporte público. Quando a renda do indivíduo aumenta, ele anda menos de transporte público e mais de carro. Né? No mercado de refrescos, o Kisuko, aquele refrigerante em pó, é um bem inferior. À medida que a renda do indivíduo aumenta, ele se transporta para refrigerantes e depois para sucos naturais. E é assim. Né? Todo mercado tem um bem inferior. Aquele bem com a demanda, que é aquele que a demanda diminui quando a renda aumenta. Tá? O outro determinante da demanda individual são as expectativas. Tá? Se você tem uma expectativa otimista em relação ao futuro, você vai aumentar a demanda hoje. Se você acha que sua renda vai aumentar e que você não tem risco de perder o emprego, você vai lá e faz uma parcela para trocar a TV ou o carro.
Tá? Então, a tua expectativa positiva em relação ao futuro determina a tua demanda hoje. Tá? Assim como, obviamente, a expectativa negativa. Se você tem medo de perder o emprego, você vai reduzir a demanda hoje porque você não quer, né, enfrentar dificuldades financeiras no futuro. Então, as expectativas em relação ao futuro afetam a tua demanda hoje. Né? Se você está pessimista, você diminui a demanda. Se você está otimista, você aumenta a demanda. Tá? Então, até aqui nós já vimos 3 determinantes da demanda. Preço, a renda, que dá bem inferior e bem normal. Teria até na renda lá um outro tipo de bem, que é bem de luxo ou supérfluo, que lá na elasticidade de preço, que é uma aula que eu vou também colocar aqui no canal no futuro, a gente vai explicar a diferença entre os 3, bem normal, inferior e de luxo. Nós já vimos também a importância das expectativas em relação à demanda, e agora nós vamos ver os bens relacionados. Tá? E nós temos 2 tipos de bens relacionados, os bens substitutos e os bens complementares. Aqui, ó, vamos lá, aqui, ó, nós temos os chamados bens substitutos. Por exemplo, o que acontece com a demanda da maçã quando o preço da pera aumenta? A demanda por maçã aumenta. Tá? Por quê? Porque a maçã é um bem substituto da pera. Não é um substituto perfeito. Você pode gostar mais de maçã ou gostar mais de pera. Mas se o preço da pera, por exemplo, vai para R$10 o quilo e o preço da maçã fica em R$4 o quilo, você substitui maçã por pera. Ou vice-versa. Se o preço da maçã aumenta muito e o preço da pera se mantém igual, você substitui maçã por pera. Tá? Acontece também com carnes. Se o preço da carne de gado cai e o preço da carne de frango e de porco aumenta, você substitui carne de porco e frango por carne de gado, ou vice-versa. Então, os bens substitutos, eles se caracterizam por isto. Ó. Aumento no preço do bem X, por exemplo, pera, aumenta a demanda pelo bem Y, maçã. Aumento no preço do bem X, carne de gado, aumenta a demanda do bem Y, por exemplo, carne de frango. Então, a isso nós chamamos de bens substitutos. Tá? Aqui nós temos exemplos de bens complementares. Tá? Por exemplo, um cartucho de impressora e a impressora. São bens complementares, eles não funcionam um sem o outro. Não existe uma impressora sem cartucho, sem tinta, não existe a tinta e ela não tem sentido sem a impressora. O que acontece com a demanda por cartuchos quando o preço da impressora aumenta? A demanda por cartuchos cai. O que acontece com o preço... Vamos pegar um exemplo prático hoje, dos dias de hoje. O preço dos combustíveis, que obviamente aumentou muito nos últimos... Vamos apagar tudo aqui. Aumentou muito nos últimos tempos. Né? Vamos pegar aqui o preço dos combustíveis. Tá? O que aconteceu com carros de maior potência e de maior consumo, com a demanda por carros de maior potência e maior consumo, quando o preço dos combustíveis aumentou? A demanda por esse tipo de carro diminuiu. Tá? As pessoas começaram a preferir outro tipo de carro. Tá? Um carro de consumo menor. Quando você vai comprar um carro, você olha, por exemplo, quanto custa a manutenção, né? Se você sabe que, por exemplo, um carro tem uma manutenção muito cara, o que acontece com a demanda por esse carro? Diminui. A manutenção é um bem complementar do carro. Ela não serve para nada sem o carro. Ela é um bem complementar. Então, o aumento nos preços de manutenção de um carro diminui a demanda por ele. Aumento nos preços dos combustíveis diminui a demanda por carros de maior consumo. Aumento no preço do seguro de um carro diminui a demanda por ele. Tá? Então, olha só. Esses aqui, ó, são os chamados bens complementares. Tá? Complementares. Os bens substitutos, veja bem, a relação é positiva. Eles andam no mesmo sentido. Aumenta no preço do bem X, aumenta a demanda pelo bem Y. Os bens complementares, eles andam em sentidos opostos.
Aumento no preço do bem X diminui a demanda do bem Y. Aumento no preço da gasolina, do seguro, diminui a demanda pelo carro. Tá? Então, quando você entra no mercado, você olha o preço da maçã, mas você também olha o preço da pera. Ou de qualquer fruta da estação. Você olha o preço da carne de gado, mas também você olha o preço da carne de porco e da carne de frango. Para saber, né, para poder tomar uma decisão de consumo. Então, quando você entra no mercado, você olha o preço do bem substituto. Quando você vai comprar uma impressora, você olha o preço do cartucho. Quando você vai comprar um carro, você olha o preço do seguro. Então, também são determinantes da demanda os preços dos bens, dos produtos relacionados. E o último determinante da demanda, talvez seja o mais óbvio deles, seja os gostos. Quanto mais eu gosto de algo, mais eu estou disposto a pagar pelo bem. Correto? Então, acabamos de ver todos os determinantes da demanda. Aqui estão eles. Determinantes da demanda individual, que são os fatores que os consumidores levam em consideração na hora da compra. São eles: preço, quando o preço de um bem aumenta, a demanda cai. Renda, e aí nós temos dois tipos de bens, bens normais ou bens inferiores. Teria um terceiro, que a gente vai ver lá em elasticidade, que são os preços dos bens supérfluos ou de luxo. Expectativas em relação ao futuro, preço dos produtos relacionados, e aqui nós temos preço dos bens substitutos e complementares, e nós temos gostos. Então nós temos aqui preço, a relação é positiva, bem normal, a relação é positiva, entre preço e a demanda e a renda, entre quantidade demandada e renda. O bem inferior, a relação é negativa, a expectativa da relação é positiva, o preço dos bens substitutos, a relação é positiva, bens complementares, a relação é negativa, e gostos, a relação é positiva. Ok? Beleza. Esses são os determinantes da demanda individual. Agora vamos detalhar os determinantes da oferta individual. De novo, nós temos o preço, Já vimos o... Meu Deus, vamos lá. Deixa eu apagar aqui. Preço, Nós já vimos como é que ele funciona. A relação é positiva. Quando a oferta, ela é atraída pelo preço. Quando o preço de um bem aumenta, a oferta também aumenta. Preço dos insumos. Se o preço dos insumos aumenta, o lucro diminui e, portanto, a oferta diminui. Então, os insumos são um dos determinantes da oferta individual. Tá aqui alguns insumos. Então, se o preço do aço cai, se o preço do aço aumenta e eu mantenho todo o resto constante, se o preço dos insumos, se o preço do aço, que é um insumo, aumenta e o preço do bem se mantém igual, ceteris paribus, o lucro diminui e a oferta vai diminuir. Assim como acontece com a farinha de trigo. Se o preço da farinha de trigo aumenta, mas o preço do pão não aumenta, o lucro diminui e isso atrai menos ofertantes. Então a relação ela é negativa aqui. Tecnologia. A melhora na tecnologia aumenta um lucro e, portanto, a oferta é aumentada. Quanto mais tecnologia eu tiver no campo, maior será a produtividade, maior será o lucro. Quanto maior o lucro, maior é a quantidade ofertada. A mesma coisa acontece com as fábricas. Ok? Quanto maior for a tecnologia empregada, maior será o resultado, maior será o lucro e, portanto, aquele mercado vai atrair cada vez mais oferta. E por último, e ela anda no mesmo sentido da demanda, são as expectativas. Se a expectativa em relação ao futuro é positiva, você se prepara para produzir mais hoje e oferta mais hoje. Se a relação é negativa, você toma ações no sentido de reduzir a quantidade ofertada porque você acredita que não haverá demanda. Então aqui também, dependendo do teu humor, você vai aumentar ou não a oferta, você vai aumentar ou não seus investimentos. Ok? Observe que a expectativa ela anda no mesmo sentido da expectativa da demanda. Se as expectativas tanto da oferta quanto da demanda forem positivas, a demanda vai aumentar e a oferta vai aumentar.
né? Então elas andam juntas, ok? Então aqui nós temos os determinantes da oferta individual. São eles: preço, relação positiva, preço dos insumos, relação negativa, tecnologia, relação positiva, e expectativas, relação também positiva. Ok? Bom, meus amigos, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Se vocês quiserem receber este material aqui, vocês podem escrever para Cláudio Branchieri. Está aqui como é que se escreve Cláudio Branchieri. @gmail.com. Ok? Foi um prazer ter estado com vocês. Até a próxima aula.